João 14, 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o meu versículo pessoal, lema que conduz a minha vida. E em todo tempo eu tento guardar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para declarar propriamente o meu amor por ele, tá certo? Mas o assunto de hoje não vai ser aí. Vocês não me conhecem, então eu preciso contar para vocês uma coisa importante. Quando eu faço longas leituras, a mensagem é curta, né? Texto muito longo, mensagem curta. Então não se assustem hoje se a leitura vai ser um pouco longa. Depois a reflexão vai ser curta, porque a palavra de Deus já encontrou no coração de vocês, na leitura, aquilo que o Espírito de Deus vai querer fazer nessa tarde. Então, não se preocupe se a nossa leitura vai se alongar um pouco, né? A gente vai concluir rapidamente a mensagem de hoje à tarde. Eu sempre comento com as pessoas, quando eu falo sobre o Novo Testamento, que, historicamente, os personagens do Novo Testamento não tinham nenhuma importância para a sociedade na qual eles viveram. A grande maioria deles era desconhecido, iletrado ou pouco letrado. Raros são os personagens, por exemplo, como Saulo de Tarso, que era um fariseu conhecido e que tinha uma alta posição na hierarquia. A grande maioria deles era desconhecida. Além disso, a seita do cristianismo, como os judeus a chamaram nos primeiros dias, era um desafio talvez político para eles, mas não era uma preocupação central. Eles tinham uma relação com Roma que precisava ser bem tratada, um cuidado e uma atenção que precisava ser dado, e tudo isso entrou nos livros de história daqueles dias, mas a história do cristianismo não. O cristianismo só toma importância histórica quando Constantino se converte ao cristianismo. Aí sim, correm atrás de tentar recuperar historicamente os detalhes do que aconteceu nos primeiros dias. Por isso, quando você ouvir falar uma data, uma localidade, pode ser que não seja exatamente preciso. Isso em nada afeta o conteúdo da mensagem cristã. E pode ser que estudiosos briguem por 2 ou 3 anos de diferença, né? Mas não faz muita diferença na história do cristianismo. Agora vamos lá. A terceira viagem missionária de Paulo é uma viagem interessante, porque muito do projeto já está consolidado. Muitas igrejas já estão existindo, algumas igrejas já estão enfrentando problemas internos e as cartas de Paulo para elas revelam esses problemas, tá certo? Então, por exemplo, a igreja de Coríntios já existia há algum tempo, Paulo já tinha escrito uma carta para a igreja de Coríntios quando começa a igreja em Éfeso. Mas Éfeso é uma dessas grandes cidades dos dias de Paulo que precisava ser alcançada. Quando você lê no Novo Testamento a história do início da igreja de Éfeso, e se você lembra isso de memória, né, você vai perceber que Paulo, ao chegar em Éfeso, já encontra pessoas que foram evangelizadas. É bem interessante. E, além disso, toda aquela região está recebendo evangelização através de outros missionários, através de outras pessoas que chegaram contando por que era importante acreditar no Jesus de Nazaré. E a igreja de Éfeso surge assim. Mas a terceira viagem missionária de Paulo começa por Éfeso. E se você lembra, Éfeso era completamente gentílica. Nada de judaísmo dominando a sociedade ou sendo proeminente na sociedade, na cidade de Éfeso. E eles têm templos e deuses gregos e macedônios que são
a base religiosa da sociedade de Éfeso. E a história nos conta, relatada por Lucas, no livro de Atos, que Paulo se enfrentou a toda essa oposição religiosa para deixar claro que o Senhor Jesus Cristo era o Salvador. Dali surgiu uma igreja que funcionou solidamente até o momento que a própria cidade de Éfeso deixou de existir. Uma igreja que abençoou muitas outras igrejas na região da Ásia e que serviu como porta de passagem para que o evangelho chegasse mais longe, especialmente na Ásia. O apóstolo João foi presbítero em Éfeso e termina sua carreira por ali, por aquela região. Quando Paulo está preso em Roma, agora, aí uma data que não é tão precisa aí, assim, mas vamos lá, mais ou menos anos 61 da cristandade. Ele está provavelmente na sua primeira prisão em Roma. Historiadores dizem que ele ficou preso um tempo, ele foi solto, que ele esteve na Espanha e que ele voltou para Roma e foi outra vez encarcerado quando foi martirizado, certo? Então, no ano 61, Paulo escreve uma carta à igreja de Éfeso. Uma carta de extremo conteúdo teológico, especialmente eclesiológico. O que é a igreja? Por que a igreja existe? E como isso pode trazer ao nosso coração alento em qualquer circunstância. E aí eu quero convidar vocês para a gente fazer uma leitura. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Certo? Nós vamos ler do capítulo 2, a partir do versículo 11, e vamos entrar na leitura do capítulo 3 até o versículo 12. Tá bom? Eu estou usando uma tradução que se chama Nova Versão Transformadora. Não sei se ela é muito comum aí em Portugal, se alguém a usa. Mais ou menos, Thiago? Tá certo. Eu estou usando essa versão. Então, as palavras podem estar em lugares diferentes, mas a tradução traduziu com fidelidade o mesmo texto que nós temos em mãos. Escutem aí. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês, que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, temos todos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive
por meio do Espírito. Capítulo 3. Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender sua graça a vocês, como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo, mistério em algumas traduções, né? Desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo, e de explicar a todos esse segredo que Deus, o Criador de todas as coisas, manteve oculto desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Às vezes, ler um texto mais longo te dá uma dimensão correta do contexto exato daquilo que vai ser destacado numa mensagem. É por isso que eu geralmente faço questão de fazer uma leitura tranquila e pausada, para que a gente possa desfrutar da palavra de Deus. Além disso, eu imagino que quando as cartas eram recebidas nas igrejas do Novo Testamento, elas eram lidas inteiramente, o povo se sentava e escutava a leitura. Era a mensagem de Paulo que tinha chegado, era a carta de João que chegou para que a gente possa ler, Pedro escreveu para a gente, irmãos, vamos escutar essa carta inteira. Então, ler as cartas inteiras do Novo Testamento, de uma só sentada, pode trazer para a gente uma visão mais ampla de tudo aquilo que Deus quer nos falar. Fica aí um conselho de como abordar as cartas do Novo Testamento. Paulo está preso em Roma. Paulo já percebeu muito do que Deus queria fazer através da sua vida. Paulo tem uma compreensão clara de quem ele é e de como Deus transformou a sua mente, o seu coração, o seu pensamento. Se você se lembrar de Saulo, o fariseu, e de como ele consentiu na morte de Estevão, de como ele perseguiu a igreja primitiva nos primeiros dias, e de como ele foi encontrado pelo Salvador na estrada de Damasco, e de como aqueles anos com Barnabé edificaram o seu coração e a sua vida, e de como depois ele se tornou, junto com Barnabé, e mais tarde, na segunda e na terceira viagem, com outros companheiros, pregador do Evangelho, estabelecendo igrejas locais em todos os lugares onde passava. Paulo tinha, nesse momento, de dentro da prisão romana, uma clara compreensão de quem ele era, de quem era o povo judeu, de como Deus uniu dois povos em um só povo, e de como a mensagem de salvação através do Senhor Jesus Cristo é a mensagem mais importante que o ser humano possa receber. Então, tendo essa inspiração e essa história de vida, Paulo se assenta com saudade dos irmãos de Éfeso. E ele se lembra
no início do que nós lemos, com claridade, de que eles não eram povo de Deus, de que a adoração que eles faziam não ia diretamente a Deus e nem se aproximava daquilo que Deus tinha planejado para a raça humana. Eu estive durante 18 anos, nós estivemos, né? Márcia e eu, e depois os meninos nasceram e nos acompanharam. Nós estivemos no Senegal durante 18 anos, trabalhando com o mundo muçulmano. O islamismo não tem noção, em absoluto, da mensagem do Evangelho. Logo nos meus primeiros dias lá, ainda tentando aprender a língua Wolof, um dia sentado com um senhor senegalês, ele me disse, olha, esse negócio que vocês ensinam na Trindade está tudo errado. Eu falei, e o que é que está errado? Vocês ensinam que a Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Ave Maria. Não, a gente não ensina isso. Nenhum cristão no mundo, sendo católico ou não, ele acredita que a terceira pessoa da Trindade é Maria. E aí ele ficou admirado, porque ele tinha sido ensinado por muito tempo que essa era a Trindade. Então, eles têm conhecimento nenhum do cristianismo. E a nossa responsabilidade era conduzir do conhecimento algum ao conhecimento do Jesus que salva. Talvez numa cidade, num mundo cristão pós-moderno, como nós vivemos, os caminhos já estejam um pouco mais abertos, né? Você pode ter uma força do ateísmo, a falta de conhecimento da verdade, mas nem por isso é um erro ou um entendimento contrário do que é o cristianismo. Você pode ter um catolicismo profundo, muitas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas muitas delas já estão assentadas. Nenhum católico vai duvidar de que Jesus Cristo ressuscitou. Nenhum católico vai duvidar de que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Paulo encontrou o coração dos Efésios longe do conhecimento da verdade. E ele conseguiu, através do poder do Espírito Santo, conduzir um grande número de pessoas à salvação naquela cidade. Muitos anos depois, ele escreve essa carta para dizer: vocês não estavam fazendo parte das bênçãos de Deus. E agora vocês fazem parte. Agora, eu e você, na grande maioria, não conheço a origem de você, se tem algum judeu entre nós, de origem judaica, mas a grande maioria de nós estava classificado como gentio também, sem nenhum conhecimento de Cristo, sem nenhum direito às heranças benditas de Deus, sem nenhum acesso à graça divina. E o Evangelho nos alcançou assim. O Evangelho nos trouxe para próximo, para dentro de uma família na qual nós não esperávamos. E Paulo vai dizer que esse mistério de unir judeus e gentios numa só família para glorificar a Deus ficou oculto dos tempos, mas que agora no cristianismo está totalmente revelado. Que todas as bênçãos de Deus herdadas pelos judeus são também direitos dos gentios. Que não existe nenhuma diferença entre a origem, que possa trazer diferença espiritual se as nossas origens são diferentes. Não importa se, por exemplo, o avô do meu pai veio da Ilha da Madeira para o Brasil e o avô da minha mãe veio da África para o Brasil e aqui se encontraram as famílias e o resultado sou eu. Ninguém pergunta, diante do cristianismo, qual é a origem étnica da pessoa que foi salva. Aliás, o Apocalipse nos diz que num dia sublime, supremo, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações vão dar glória a Deus. Todos eles, herdeiros dessas bênçãos que Paulo está mencionando aqui. Essa distância já não existe mais. Essa impossibilidade
não é mais real desde que o evangelho seja compreendido e aceito. E o evangelho é a mensagem mais simples que o homem pode anunciar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para dar vida eterna a todo aquele que nele crê. Simples assim. Uma pessoa extremamente letrada pode entendê-lo, uma pessoa analfabeta pode entender o evangelho. Uma pessoa extremamente rica pode entender, apesar que o Senhor Jesus Cristo disse que era difícil. Difícil, porque as riquezas causam, de alguma maneira, um bloqueio. E eu não digo só riqueza financeira, não. Riqueza intelectual causa bloqueio para entender simplesmente o Evangelho. Mas, de toda maneira, nada disso pode impedir uma pessoa que queira de verdade se entregar ao Senhor Jesus Cristo de fazer parte dessa família. Agora, ele vai além e ele nos diz que, apesar de nós gostarmos dos nossos locais de reunião, apesar de nós estarmos sentindo falta de nos reunirmos presencialmente, apesar de termos essa esperança, vocês estão mais próximos disso do que nós aqui no Brasil, né? Porque vocês já estão no final do processo dessa infecção virótica que tomou o mundo inteiro, nós estamos no meio da calamidade nesse momento, né? Mas em breve, se Deus quiser, nós estaremos reunindo. Nos veremos outra vez. Mas Paulo está dizendo aos Efésios que o que Deus fez foi infinitamente maior do que reunir pessoas fisicamente. Que ele as transformou no próprio templo de Deus. Deus habita em você. Você é casa de Deus. Você é habitação do Eterno, aí onde está. Em isolamento social, sozinho ou acompanhado, aflito, com medo, como diz a Denise agora há pouco, ou destemidamente, não importa. Você é casa de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus, unido à família de Cristo, nessa salvação maravilhosa que encontrou em Jesus. Esse é o mistério revelado. Esse é o mistério que estava oculto desde a criação do mundo e que agora, nos nossos dias, está sendo esclarecido. Nós fazemos parte de uma só família. E essa família se chama pelo nome de Jesus Cristo. Ele é a pedra de esquina, a pedra angular. O fundamento dos apóstolos foi lançado, o fundamento dos profetas foi lançado, os primeiros cristãos foram edificados nesse fundamento. E nós, aqui pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom, estamos desfrutando nessa tarde do privilégio de nos lembrarmos disso. Fazemos parte da família, somos casa e habitação de Deus. Paulo vai continuar sua reflexão, dizendo aos Efésios, então, uma frase que, para concluir o nosso pensamento hoje, cabe muito bem na nossa situação. Paulo vai dizer, tendo tudo isso, e muito mais do que o que eu não falei aqui, né? Muito mais do que está escrito nos outros textos, toda essa herança, toda essa riqueza espiritual, tendo tudo isso, não desanimem. Ele está dizendo aos Efésios para que não se desanimem, não se envergonhem, porque ele está preso. Esse é o contexto da frase. Não vamos perder o contexto e transformar em outra coisa. Não desanimem. Vocês estão vivendo preso, não fiquem desanimados. Vocês vão ver perseguição, não desanimem. Vocês vão ver sofrimento, provas e lutas, não desanimem. Mas eu acho que se aplica muito bem à nossa situação nesse momento de incertezas. Né? Agora, há pouco antes do culto começar, eu não memorizei o nome das pessoas, é a primeira vez que eu os vi, mas eu escutei uma mãe comentando sobre como é difícil para as crianças voltarem à escola e fazer tudo ao contrário do que eles faziam antes. Né? Vamos viver num mundo completamente diferente do nosso.
não nos beijaremos, não nos abraçaremos, não daremos as mãos uns aos outros, até estarmos seguros que esse vírus não está circulando. Às vezes sonhamos com um medicamento contra o vírus, mas até hoje na história da humanidade não existe medicamento que acaba, que mata vírus. Existe vacina, e tem que descobrir uma vacina. Mas medicamento, sarampo não se cura com medicamento, rubéola, varicela, qualquer outra doença virótica, né? Aqui no Brasil a gente até tem um pouco de problema com os médicos, porque a gente vai ao médico e diz, não, pode ser uma virose, espera 4 dias, se a febre continuar, você volta. Eu já espero os 4 dias, já tem 4 dias que eu estou com febre, já não é virose. Vamos ver o que a gente faz. Em meio dessa pandemia, a palavra de Deus pode ser muito abençoadora no nosso coração. Não desanimem. A obra de Deus é perfeita. Deus é totalmente soberano. E o nosso coração está ancorado naquele que criou o universo. Dele dependemos, nele nos movemos. Um dos pastores bem conhecidos do Brasil disse, o problema do mundo não é enfermidade. Esse é um problema nosso aí, vamos tentar resolver. O problema da morte, Deus já resolveu dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Não desanimemos, irmãos. Nos apeguemos à palavra de Deus, à presença de Deus, ao consolo divino, ao amor de Deus. Ajudemos uns aos outros naquilo que nós pudermos para que o nome de Deus seja glorificado. E continuemos a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Porque tem muita gente que ainda não ouviu nada dessa esperança. Que Deus nos guie, então, e que abençoados assim nós possamos continuar sendo usados por Deus. Prazer para mim falar com vocês nessa tarde. Prazer conhecer, pelo menos aqui das janelinhas do Zoom, aos irmãos e irmãs aí. E recebam o nosso abraço e nosso carinho daqui de Belo Horizonte. Se quiserem passear em Belo Horizonte quando tudo isso acabar, são bem-vindos. Nós temos muitas casas e muitos irmãos para receber vocês aqui, tá certo? Um abraço para vocês.